Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Barroso do Supremo manda a Polícia Federal prender velhos amigos do presidente Temer. Estão sob custódia o Coronel Lima, aposentado da PM paulista, e José Yunes, ex-assessor especial da presidência. Na mesma Operação Scala, que investiga a corrupção no Porto de Santos, também foram presos Wagner Rossi, ex-ministro de Lula e Dilma, além de Antônio Greco, dono da empresa Rodrimar. A Polícia Federal investiga desde 2004 a influência de Temer em negócios no Porto de Santos. No inquérito, o ministro Barroso cita crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Temer evita falar sobre as prisões e vai ao Espírito Santo para inaugurar aeroporto. Em Vitória, o presidente diz que seus adversários terão que fazer malabarismos para criticar sua gestão. Beto Richa, governador do Paraná, acha que ataque a tiros na caravana de Lula é ato isolado. E a Polícia Rodoviária Federal diz que viu quando os ônibus pararam na estrada, mas não sabe o motivo. O laudo sai em 20 dias. Polêmica católica. Em plena Semana Santa, jornal italiano diz que o Papa afirmou em entrevista que inferno não existe. O Papa teria dito que o que existe é o desaparecimento de almas pecadoras. Mas o Vaticano falou que não é bem assim. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo abriu a consulta pública pelo prazo de 20 dias para o edital da concessão do estádio do Pacaembu. O contrato deve durar 35 anos. Segundo a gestão de João Dória, do PSDB, a previsão é de que a cidade economize 402 milhões de reais em todo esse período. A justificativa da Prefeitura para a concessão é que o complexo dá prejuízo. Em 2017, o Pacaembu teve receita de quase 2 milhões e meio de reais, mas os gastos ultrapassaram 8 milhões. Nos primeiros 3 anos, o consórcio vencedor vai ter que investir 200 milhões de reais em melhorias, que incluem reforma do sistema elétrico e hidráulico, construção de mais 500 metros quadrados de banheiros, pintura da pista de atletismo e colocação de assentos na arquibancada. O concessionário vai ter que manter o acesso gratuito à piscina e espaços esportivos, além de manter o Museu do Futebol. E o estádio não vai deixar de ser local de jogos. Outra restrição importante é que não haverá shows de grande porte, mas a empresa que ficar responsável por administrar o Pacaembu poderá realizar eventos menores, vender alimentos e bebidas e explorar patrocínio. O vencedor da concessão será o que fizer a maior oferta de uma outorga fixa, cujo valor mínimo é de 12 milhões e 400 mil reais à Prefeitura. Haverá uma outra variável com base na receita do concessionário. A Prefeitura pretende publicar o edital oficial da licitação no dia 24 de abril e assinar o contrato no dia 31 de julho. Polícia Federal realiza a Operação Scala e prende amigos pessoais do presidente Michel Temer, ex-ministro e empresários. O advogado José Yunes, ex-assessor especial de Temer, foi preso em São Paulo. O coronel da PM, João Batista Lima Filho, que também é amigo de longa data do presidente, no momento em que os agentes chegaram à casa dele, passou mal e saiu de ambulância para um hospital. Está sob custódia da polícia. Também foi preso o ex-ministro da Agricultura, aliado de Temer, Wagner Rossi, do MDB, e um assessor dele, Milton Otolan. 2 empresários estão entre os presos da Operação Scala: Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar, e Celina Borges Torrealba Carpi, do Grupo Libra, detida no Rio. As empresas que foram alvo de buscas atuam no Porto de Santos e foram beneficiadas pelo Decreto dos Portos, que ampliou o prazo das concessões assinado por Temer em maio do ano passado. O inquérito investiga se o presidente da República recebeu propina para editar o texto. Ele nega. Essa foi a primeira grande operação pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, desde que ela assumiu o cargo em setembro. O objetivo foi coletar provas. A Polícia Federal queria a condução coercitiva, quando os envolvidos são levados para depor. Mas como esse instrumento foi suspenso por ordem do ministro Gilmar Mendes, Dodge entendeu que era caso de prisão temporária, que dura 5 dias. A cena
dos homens do presidente atrás das grades é vista como um indicativo de que há motivos robustos para uma terceira denúncia contra Temer, que estaria sendo desenhada. Bem no momento em que ele tenta se credenciar para disputar a reeleição. Ao autorizar as prisões, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, apontou possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ministro já tinha autorizado em março a quebra do sigilo bancário de Temer e de seus aliados. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB, também foi alvo da Operação Scala. Foi intimado, prestou depoimento na Polícia Federal e depois foi liberado. Edinho foi ministro dos Portos na gestão da petista Dilma Rousseff. O MDBista foi indicado ao cargo por Michel Temer, por serem amigos e do mesmo partido. Durante o período em que esteve no governo, Edinho Araújo assinou a renovação da concessão da empresa Libra. José Yunes é amigo de Temer há mais de 50 anos. O advogado é acusado de ser um intermediário de propina para o presidente da República. Segundo Lúcio Funaro, José Yunes era o operador financeiro de Temer. O doleiro afirmou em delação premiada que, para lavar o dinheiro e disfarçar a origem, Yunes investia valores ilícitos em sua incorporadora imobiliária. No ano passado, a revista Veja revelou que a família de Temer comprou do advogado 2 escritórios, uma casa e o andar de um prédio em áreas nobres de São Paulo, que valeriam atualmente, segundo a reportagem, 18 milhões e 400 mil reais e foram adquiridos entre os anos 2000 e 2010, quando Temer era deputado federal. Ao assumir o governo em maio de 2016, Temer convidou Yunes para ser seu assessor especial. Ele ficou no cargo até dezembro daquele ano, quando deixou a função logo após ser citado na delação de executivos da Odebrecht. Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, disse que dinheiro vivo foi entregue no escritório de Yunes, na capital paulista, para financiar campanhas de candidatos do MDB. Temer e Yunes são amigos há mais de 5 décadas. Os dois sempre se encontram quando Temer está em São Paulo. O advogado foi deputado estadual 2 vezes pelo MDB e deputado constituinte junto com Temer. No inquérito do decreto dos portos, que levou Yunes para a prisão, o advogado prestou depoimento à Polícia Federal em novembro do ano passado. Na ocasião, foi confrontado sobre a relação dele com o presidente. Ele negou que fosse intermediário de repasses para Temer. O advogado de Yunes, José Luiz de Oliveira Lima, disse que a prisão é ilegal e inaceitável. Segundo o defensor, o advogado, sempre que intimado ou mesmo espontaneamente, compareceu a todos os atos para colaborar. João Batista Lima Filho é coronel da reserva da PM e também é acusado de ser operador do presidente Michel Temer. João Batista Lima Filho tem amizade com Temer desde 1980, quando o presidente foi secretário de Segurança em São Paulo. Ele teve o nome citado na delação dos executivos da JBS Friboi. Segundo Ricardo Saldi, Lima recebeu R$1 milhão de propina e, de acordo com os delatores, foi indicado por Temer para receber o dinheiro. Em outro trecho da delação, Saldi disse que ouviu do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que uma fazenda entre Lucianópolis e Duartina, no interior de São Paulo, em nome da Argeplan, do coronel Lima Filho, é de fato do presidente Temer. A mesma versão também foi relatada por Joesley Batista, dono do grupo frigorífico. O presidente nega. A Polícia Federal tentava intimar Lima Filho para prestar depoimento sobre o decreto dos portos desde o ano passado, quando a investigação começou, mas ele alegava problemas de saúde. Assim como Temer e José Yunes, Lima Filho também teve o sigilo bancário quebrado por decisão do Supremo. No inquérito, a Polícia Federal anexou mensagens telefônicas trocadas entre Lima e uma pessoa não identificada pelos investigadores, chamada Maria Helena. No dia 30 de abril de 2017, o coronel diz: "Amiga, nessas condições ainda tenho esperança de receber as gorjetas que você não me deu." O decreto dos portos foi assinado em maio por Temer. Um relatório de busca e apreensão da Operação Patmos da Polícia Federal diz que o coronel é um homem com acesso direto ao presidente Michel Temer.
Na ocasião, os agentes encontraram documentos rasgados com informações sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, no apartamento do coronel. A suspeita é que a reforma tenha sido paga com dinheiro de propina. Temer e o coronel também negam essa acusação. O ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, do MDB, também foi preso em Ribeirão Preto, no interior do estado, mas já foi transferido aqui para São Paulo. Wagner Rossi foi ministro da Agricultura nos governos dos petistas Lula e Dilma entre 2010 e 2011. Ele comandou a Codesp entre 1999 e 2000. A estatal é a administradora do Porto de Santos, foco nas investigações. O ex-ministro é pai do atual líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi. No começo da tarde, Wagner foi levado para a Polícia Federal em São Paulo. Não tem nenhum caso que tenha relação comigo no que foi me perguntado. Por que o senhor... Em depoimento, Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que Rossi foi quem apresentou a ele o presidente Michel Temer em 2010 e relatou que foi procurado pelo ex-ministro após a saída dele da pasta da Agricultura e ouviu reclamações de que Temer o havia abandonado. Segundo Joesley, Rossi recebeu uma espécie de mensalinho de cerca de R$100 mil quando ele deixou a Codesp e os pagamentos foram realizados até ele sair do governo Dilma. Segundo o executivo da JBS, Temer tinha um conhecimento que Rossi recebia os valores. Aos investigadores, ele relatou que, em uma ocasião, o presidente ligou e pediu que ele fosse ao escritório na Praça Pan-Americana, em São Paulo, e que, no local, Temer perguntou sobre o valor que Joesley repassava a Rossi e por que havia parado. Joesley então disse que Temer perguntou se o dono do frigorífico não podia continuar repassando os R$100 mil, porque Rossi estava muito bravo com ele. Na época da divulgação das denúncias, a assessoria do Planalto afirmou que o presidente não solicitou pagamentos a quem quer que seja. Wagner Rossi também nega qualquer irregularidade. Relembre os detalhes da investigação que apura se o decreto dos portos, pivô da operação de hoje, que prendeu pessoas próximas ao presidente Michel Temer, beneficiou empresas do setor. Em 10 de maio do ano passado, Michel Temer assinou o decreto para facilitar investimentos privados nos portos. O período para as empresas explorarem áreas portuárias passou de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogados até 70 anos. 6 dias antes, no dia 4 de maio, o decreto foi assunto de uma conversa por telefone entre o presidente e o então assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. O diálogo foi interceptado pela Polícia Federal, que tinha grampeado as ligações de Loures. O presidente disse que iria assinar o texto na outra semana. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, não, isso equacionou, aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei ficou, viu? Mas eu dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. Depois de falar com Temer, Rocha Loures ligou para um dos executivos da Rodrimar, Ricardo Mesquita, para falar do andamento do decreto. Foi o que falei com o presidente me deu essa notícia, que ele não assinou nada. E a ideia é fazer um ato na quarta-feira da semana que vem. Rocha Loures foi preso depois de ser flagrado com uma mala de R$500 mil que seria para Temer. Há alguns meses ele está em prisão domiciliar. As interceptações do ex-assessor do presidente ocorreram em meio ao processo de delação premiada de executivos do grupo JBS Friboi, que também implicaram o coronel da PM, João Batista Lima Filho. Além disso, o ex-diretor da JF, Ricardo Saldi, afirmou que as obras do Porto de Santos para escoar a produção da fábrica da Eldorado Celulose, empresa do grupo, foram embargadas pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, um mês depois de começarem em 2015. Segundo ele, elas só foram liberadas depois que o então vice-presidente Michel Temer foi procurado para interceder junto à diretoria da estatal. Em junho do ano passado, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de um inquérito para investigar o presidente Michel Temer e a edição do Decreto dos Portos. Em setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a investigação. Essa não é a primeira vez que o presidente Temer é investigado por ligações suspeitas com o Porto de Santos. Em 2004, um outro inquérito foi aberto para apurar se Temer comandava um esquema de suborno no Porto.
Mas a investigação perdeu força quando a pessoa que denunciou o caso, Érica Santos, ex-mulher de Marcelo de Azeredo, que dirigiu o Porto de Santos, voltou atrás e mudou os relatos. O inquérito foi arquivado em 2011. No começo desse mês, o ministro Barroso autorizou a Procuradoria-Geral da República a ter acesso ao material coletado nessa investigação. Os procuradores querem saber se há alguma relação entre as suspeitas de 2004 e as atuais. Desde 1997, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, deixou de exercer atividades de operação de cargas no Porto de Santos e assumiu apenas o papel de administradora e autoridade portuária. A arrecadação de impostos gerados com as movimentações de mercadorias no Porto de Santos chega perto de 20 bilhões de reais por ano. No ano passado, o Porto de Santos bateu recorde anual de movimentação de cargas, atingindo quase 130 milhões de toneladas, cerca de 14% a mais que no ano anterior. O Porto de Santos tem uma extensão de cais de 15.960 metros e a área útil total de 7.800.000 metros quadrados. São 55 terminais marítimos e retroportuários e 65 berços de atracação, dos quais 14 são terminais privados. O porto responde por cerca de 70% da economia regional. O presidente Temer esteve hoje no Espírito Santo, onde cumpriu a agenda de governo. Ele não comentou a prisão dos amigos, mas disse que ser presidente é muito difícil. Temer esteve no estado para inaugurar um novo terminal do aeroporto de Vitória. No discurso, o MDBista afirmou que a presidência é trabalho dificílimo e sujeito a bombardeios. Sem embargo da presidência ser um trabalho dificílimo, senador Ferraz, uma coisa que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é? Mas eu tenho esta felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de 4 anos ou 8 anos. Estou falando de um governo que não completou 2 anos. Tem 1 ano e 11 meses. Ele ainda falou das relações do seu governo, citou a queda da inflação, a aprovação das reformas no Congresso, como a trabalhista, do ensino médio e da PEC dos gastos. Nós vamos entrar agora no período eleitoral. Vai precisar muito malabarismo eleitoral de quem quiser criticar o governo. E depois das prisões dos amigos do presidente Michel Temer, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez um comentário no Twitter sobre a operação. Ele postou: "Começou? Acho que sim." Janot apresentou 2 denúncias contra Temer em junho e setembro de 2017. A primeira, sob a acusação de corrupção passiva, foi rejeitada em agosto. Na última, o presidente foi acusado de liderar uma organização criminosa entre 2016 e 2017. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou agora à noite que os canhões da conspiração se voltaram contra o governo depois do presidente Michel Temer cogitar publicamente se candidatar à reeleição. Mais cedo, ele disse que as prisões de hoje não enfraquecem o governo porque o presidente não tem nada a ver com isso. O vice-líder do PCdoB, deputado federal Rubens Pereira Júnior, afirmou que a operação de hoje colocou Temer no centro das investigações e disse que a Câmara espera uma terceira denúncia contra o presidente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as consequências políticas das prisões de hoje. O aprofundamento da investigação sobre portos, que levou para a cadeia os últimos amigos de Michel Temer sem foro privilegiado que ainda estavam soltos, tem 2 consequências políticas imediatas. A candidatura do presidente à reeleição, que parecia uma brincadeira, virou uma piada. Um pacote de 15 medidas econômicas que o governo enviara ao Congresso para compensar a falta da reforma da Previdência vai para o gavetão das pendências legislativas. Um detalhe potencializa o novo drama de Temer. As prisões provisórias dos amigos do presidente e dos empresários sob investigação foram requisitadas não pela Polícia Federal, mas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela foi escolhida para comandar o Ministério Público Federal pelo próprio Temer, que agora já não pode mais fazer aquela pose de perseguido político. Há no forno uma massa de indícios com potencial para a produção de uma terceira denúncia criminal contra o presidente da República. Mas Temer se comporta como Alice no comando de um país das maravilhas.
Alheio às investigações, ele disse que seus oponentes terão que fazer malabarismo para atacar o governo na campanha eleitoral. Vão ter que dizer que são contra coisas como o teto de gastos, a reforma do ensino médio, a inflação baixa, disse Temer. Bobagem. Quem quiser atacar Temer só precisa dizer que é contra a corrupção. Boa noite. E a repórter Carla Rodeiro está na Polícia Federal aqui em São Paulo, onde estão presos José Yunes, Wagner Rossi, Milton Hortolã e Antônio Greco. Boa noite, Carla. Olha, os 4 presos que estão aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo não serão transferidos para Brasília, apesar de um inquérito que embasou a operação de hoje estar correndo na capital federal. É que como a prisão temporária vale por 5 dias, é a equipe do delegado Kleiber Lopes que vai se deslocar, inclusive para o Rio de Janeiro, para ouvir os investigados. Bem, na capital fluminense está presa a empresária Celina Carpe. Ela é dona da Libra, uma das empresas suspeitas de pagar propina para Michel Temer, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso. No despacho, ele citou uma planilha contábil na qual aparece a sigla MT, que coincide com as iniciais do nome Michel Temer. Bem, segundo Barroso, abre aspas, isso permite supor que recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo foram entregues ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, escreveu o ministro. Bem, a Rodrimar divulgou uma nota agora há pouco, na qual diz que nunca pagou propina a nenhum agente público. Com relação ao decreto dos portos, a empresa admite que atuou em conjunto com outras empresas e entidades do setor na elaboração do texto, mas diz que nunca recebeu o privilégio do poder público. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. Polícia Rodoviária Federal afirma que não soube por que os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, alvo de 3 tiros na tarde de terça-feira no interior do Paraná, fizeram uma parada na BR-277 em Laranjeiras do Sul. E o governador do estado, Beto Richa, do PSDB, classificou o ataque como uma coisa muito localizada. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o governador Beto Richa declarou que a polícia não tem como controlar todos os crimes no estado. Segundo Tucano, como ninguém presenciou o fato, ele está se baseando em informações recebidas. Richa disse ainda que está fazendo uma investigação rigorosa, uma perícia para tentar identificar de onde vieram os tiros e quem pode ter efetuado os disparos. A polícia está fazendo diligências em um trecho de aproximadamente 70 quilômetros entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, em busca de novas testemunhas e possíveis imagens de câmeras de segurança. Na terça-feira, 2 ônibus da caravana foram atingidos por 3 tiros. Um dos veículos levava convidados e outro transportava jornalistas do Brasil e do exterior. Lula estava em um outro veículo que não foi atingido. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os policiais que acompanharam o comboio notaram que houve uma parada da comitiva a cerca de 2 quilômetros da entrada da universidade em que Lula faria uma palestra. Mas eles que estavam a 200 metros do local não avaliaram que aquela parada tinha um motivo relevante. De acordo com testemunhas, os veículos pararam para averiguar um pneu furado. Durante essa parada, ainda conforme essas testemunhas, os passageiros perceberam as marcas dos tiros. Ninguém ficou ferido durante os disparos. Durante coletiva hoje de manhã, o presidente do PT no Paraná, doutor Rosinha, disse que não visualizou os veículos da Polícia Rodoviária Federal. A corporação alega que o veículo estava paisana. Agora, a Polícia Civil espera o resultado da perícia feita nos ônibus para saber quantos disparos exatamente os veículos tiveram, qual o calibre da arma e de qual distância partiram os tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o laudo deve ficar pronto na semana que vem. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, disse esperar que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula seja concluído no dia 4 de abril. Ele falou aos jornalistas depois de participar de uma solenidade em uma escola do Rio Grande do Sul. Questionado sobre as ameaças que ele e a família têm recebido,
Fachin disse que está tranquilo com as providências que foram tomadas e acrescentou que o assunto está sob controle. E daqui a pouco, Maria Lídia Flânoli entrevista o jurista Modesto Carvalhosa sobre as mais recentes decisões do Supremo e a corrupção no país. O antigo bairro do Bexiga, na região central de São Paulo, tem muita história para contar. Ruas, esquinas e construções trazem lembranças de momentos que marcaram a época. Um prédio em especial foi destaque durante décadas. Situado em uma das principais esquinas da região, já abrigou diversos empreendimentos culturais, mas hoje está quase abandonado. A esquina entre as ruas Rui Barbosa e Conselheiro Carrão é famosa. Porém, muitos jovens que circulam por aqui nem imaginam o porquê. Não faço ideia. Eu não sei, não. Os mais vividos lembram mais. O Walter, por exemplo, já assistiu uma apresentação de canto da própria filha. Teve uma peça chamada A Cor de Rosa, que era sobre Noel Rosa. E ela fazia um papel nesse musical, que ela é cantora, né? O imóvel sempre foi sinônimo de sucesso. Foi construído para abrigar um dos cinemas mais luxuosos de São Paulo, o Cine Rex, que abriu as portas em 1940 com 1.800 lugares e funcionou por quase 4 décadas. Saiu a telona e entrou o palco. Era o início do aclamado Teatro Aquários, onde muitos artistas se consagraram, como o grupo Secos e Molhados. Jurei mentiras e sigo sozinho. E Rita Lee, Tutti Frutti, em 1976. Em 69, sob a ditadura militar, a peça Hair, tida como manifesto hippie da Broadway, chegou ao Brasil no palco do Teatro Aquários. No elenco, grandes nomes como Armando Bogos e Sônia Braga. Nos anos 70, o endereço funcionou como uma discoteca, retomando a veia cultural na década seguinte, o Teatro Zácaro. Nome dado pelo então dono, o maestro Augustinho Zácaro. O endereço foi usado pelo programa televisivo Perdidos na Noite, com Fausto Silva, assim que ele deixou a TV Gazeta. A peça Atrair e Coçar é Só Começar estreou naquele palco. É o terceiro namorado, só esse mês. As cores do prédio foram mudando com o passar dos anos, mas a estrutura da fachada não. Olhando aqui de fora, pode-se dizer que a arquitetura foi baseada no estilo europeu de Art Deco, cujo principal elemento é o rigor geométrico no uso das linhas. Mas essas linhas se confundem com o emaranhado de fios dos postes. Rostos antigamente brilhavam em cima do palco. Hoje estão estampados em grafites e lambe-lambes nas paredes. O imóvel pertence à empresa de saúde Prevent Senior. Tijolos foram usados para fechar as portas. Os donos ainda estudam o futuro do local e o abandono se reflete no entorno. Pessoas em situação de rua se abrigam como podem. É triste ver um espaço desse totalmente abandonado. Forte chuva atingiu a região de Osasco e deixou ruas alagadas e prejuízos. Aqui em São Paulo, os temporais de ontem, mais uma vez, trouxeram problemas. Foram 50 quedas de árvores e 17 pontos de alagamento. Mais de 1.000 raios foram registrados. O córrego Pirajussara, na Zona Oeste, transbordou. A boa notícia é que, apesar da chuva ainda ser esperada durante o feriado, ela não deve ser tão generalizada e prolongada como nos últimos 2 dias. Vamos ver os detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Até o domingo de Páscoa, as condições do tempo não mudam muito no Brasil. Instabilidades continuam sobre grande parte do país, sendo que entre o Amapá e o Rio Grande do Norte chove bastante e de forma frequente. Já o litoral do Nordeste terá pancadas de chuva. Tempo firme com sol e ar seco apenas no interior da Bahia, no sertão de Pernambuco e também em parte de Minas e do Rio de Janeiro.
Vamos ver se vai fazer calor neste feriado da Sexta-feira Santa? Olha, em boa parte sim, com exceção do sul do país. Em Curitiba, por exemplo, a máxima não deve passar dos 25 graus. Já em Belo Horizonte, tempo firme e calor de 30 graus. Em Belém, muita nebulosidade e chuva, mas com 30 graus. E em Maceió, também, máxima de 30. Em São Paulo, o sol predomina e o ar fica seco no norte do estado, no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e também no litoral norte. Nas outras áreas, pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No centro-oeste paulista, Presidente Prudente terá amanhã máxima de 30 graus. Já no centro-norte, Barretos terá também máxima de 30 e Ribeirão Preto máxima de 32. E vai dar praia neste feriado, que terá tempo firme e máxima de 30 graus. Na capital paulista, o feriado prolongado de Páscoa será muito parecido com dias de verão. O sol brilha forte, mas ainda pela manhã as nuvens começam a aumentar no céu. São esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite e que podem ser fortes. Amanhã, máxima de 29 graus. No sábado, máxima de 30 e no domingo, máxima de 32 graus. O número de desempregados no Brasil atingiu 13 milhões e 100 mil pessoas no trimestre encerrado em fevereiro de 2018. Com isso, segundo o IBGE, o índice de desemprego alcançou 12,6%. A taxa subiu em relação ao trimestre encerrado em janeiro, mas caiu na comparação com o mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem acompanha o Jornal da Gazeta já sabia que a situação do mercado de trabalho continua entre ruim e, no máximo, medíocre, como a gente acabou de ouvir outra vez. O problema é que a recuperação da economia não acelera, continua lerda e está abaixo do esperado para este início do ano, até agora. O desemprego subiu neste início de 2018, mas sempre sobe em anos ruins ou bons. É o desemprego da temporada, das pessoas que foram contratadas apenas temporariamente para o movimento de final de ano e são demitidas entre janeiro e março. O resultado não é negativo também porque o número de pessoas empregadas aumentou e os salários, na média, cresceram em relação a fevereiro do ano passado. O problema é outro. O problema é a lentidão da melhora e a má qualidade dos empregos novos. O número de empregos com carteira assinada, com CLT, não cresce. O brasileiro continua se virando com bico. No caso dos empréstimos e dos juros, outro problema da economia nesse ano, a coisa continua devagar também. O total de empréstimos para as empresas continua caindo. E muitas das taxas de juros para o consumidor pararam de cair desde novembro ou dezembro do ano passado. Algumas até aumentaram. Os bancos estão na retranca e cobrando caro ainda. O drama na construção civil diminui um pouco por mês, mas ainda é enorme. O setor ainda está em recessão, o país não. Soubemos nesta semana ainda que a despesa do governo com investimento em obras é a metade do que era em 2014. Parece que o investimento público parou de cair, mas está em níveis horríveis. Sem obras pesadas, a infraestrutura não melhora. Obras como estradas e esgoto e a construção civil continua na lama. Por fim, a incerteza política está deixando muita empresa na retranca. Está difícil de prever quem vai governar este país no ano que vem. O número de candidatos a presidente é cada vez maior e o risco de que malucos disputem o segundo turno não é nada desprezível. E se o empresário tem medo do futuro, ele não investe. E sem isso, a economia não acelera. Boa noite. O leilão de petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo, no Rio, arrecadou 8 bilhões de reais em bônus, novo recorde. Segundo a ANP, o ágio foi de 621% por 22 blocos marítimos de exploração de óleo e gás. No total, 47 blocos marítimos foram ofertados. Os 25 restantes foram para a repescagem, mas novamente não houve interessados. Os judeus comemoram nesta semana o Pêssah, considerado a Páscoa do judaísmo. O significado da data e o que representam os alimentos servidos nos festejos são transmitidos desde cedo às crianças. Em São Paulo, os alunos de uma tradicional escola judaica, o Colégio Renascença, recebem os ensinamentos. Não deixa de ser uma aula, mas na língua hebraica este é um seder, a cerimônia símbolo do Pêssah, a data que marca a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. A simbologia e os alimentos típicos são o tema da aula dos alunos do 4º ano deste colégio judaico de São Paulo.
O matzá é o mais emblemático. Este pão com aspecto de bolacha feito só com farinha e água. O Isidoro, de 9 anos, explica a importância do maror, feito com beterraba e raiz forte e de sabor amargo. Ele representa a vida amarga das pessoas naquela época, que eles não podiam fazer nada, eles eram escravos, eles não tinham quase nada de comer. Outro alimento símbolo do Pessa é o haroset, uma massa de maçã adocicada que representa o material que os judeus usavam nas construções. Já a batata é consumida umedecida em água com sal, simboliza o suor e o sofrimento do povo judeu. É uma festa muito bonita e todos os anos eu faço com minha família. As aulas são passadas aos mais de 700 alunos aqui do colégio, desde os mais novinhos do infantil até os do ensino médio. Já faz parte da grade curricular. Ano a ano, os professores aprimoram estes ensinamentos, porque a ideia aqui é que os jovens reproduzam essas tradições em casa, com a família. Tudo que é trabalhado aqui na escola são sempre trazendo os valores judaicos, que são valores universais para o dia de hoje. Então eles entendem sim que fomos escravos, hoje somos livres e precisamos lembrar sempre do que aconteceu para que isso nunca mais aconteça. As celebrações começam no anoitecer desta sexta-feira e vão até a tarde do dia 7 de abril, um domingo. Coincidentemente, este ano o Pessa caiu mais uma vez na mesma data da Páscoa cristã. Segundo a Federação Israelita de São Paulo, o Pessa será comemorado por 120 mil judeus em todo o Brasil. Tem muito essa parte lúdica da criança fazer parte dessa festa, que para mim é uma das mais educativas que a gente tem. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista o jurista Modesto Carvalhosa. Corinthians vence o São Paulo nos pênaltis e vai à final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né, Celso, que já tinha passado pelo Santos no dia anterior. Exatamente. Olha que a classificação fez jus à tradição corintiana, cheia de sofrimento. O gol que levaria a decisão para os pênaltis só aconteceu aos 47 do segundo tempo. E nas penalidades brilhou a estrela do goleiro Cássio. Num jogo de poucas chances criadas, o único gol da partida em Itaquera aconteceu aos 47 do segundo tempo, após cobrança de escanteio. Rodriguinho apareceu livre no meio de 2 marcadores para colocar a cabeça na bola e assim garantir a vitória corintiana. Como o São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi pelo mesmo placar, a vaga foi decidida nos pênaltis. Cássio pegou a cobrança de Diego Souza, mas Sidão defendeu o chute desferido por Rodriguinho. Na última cobrança, de Liziero, o goleiro corintiano fez a defesa e garantiu o Corinthians na final do Campeonato Paulista mais uma vez. Celso, vamos projetar essa final aí. Primeiro jogo já nesse sábado, né? Isso, a gente tem. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar da matéria que falou do jogo do final de semana? Sim, e aí já aproveita e já comenta sobre eles. Pode ser? Os 2 técnicos finalistas já falaram hoje sobre a decisão. E o encontro aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol, onde foi realizado o conselho técnico para ajuste dos detalhes da decisão. O primeiro jogo acontece neste sábado na Arena Corinthians, em Itaquera. E os presidentes e técnicos de Palmeiras e Corinthians deixaram a rivalidade de lado em um ambiente de muita cordialidade. Falaram sobre a decisão do estadual. 20 de junho de 1999, a última vez em que Palmeiras e Corinthians decidiram um campeonato paulista. Na ocasião, o resultado de 2-2 deu o título ao Timão, que havia vencido a partida de ida por 3-0. Agora, em 2018, é a vez do derby do século. É um privilégio para nós estar participando de um momento desse, né? Privilégio, né? Se não é o maior, é um dos maiores clássicos, uma decisão. Assim como o torcedor está muito ansioso, tenho certeza que nós profissionais também queremos fazer um grande clássico. Todas as providências serão tomadas para que não tenhamos violência. A violência é que não leva a absolutamente lugar nenhum. Tem que ter responsabilidade, tomar cuidado, mexe com paixão, quando é paixão é complicado. E quem vai ganhar aquele que tiver num dia melhor. Será o encontro das equipes com as 2 melhores campanhas do estadual até aqui. De um lado, o Palmeiras, de investimentos milionários e maior pontuação na tabela.
Do outro, o Corinthians, com um orçamento um pouco mais apertado e a segunda melhor classificação geral. Mas será que num derby existe favoritismo para um dos dois lados? É 50%, cara. Não teve time que investiu mais, não teve time que investiu menos, não tem time que está jogando melhor. Nesse momento aí, joga em casa, joga fora. 50% para cada equipe aí para conquistar o título. Sempre se há a responsabilidade da conquista pelos títulos, né? E quando duas grandes equipes se defrontam numa final, é 50% para cada lado. Tá bom, Celso, aquele blá 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 velho, né? Claro. Não tem favorito, mas o que você acha? O Palmeiras é favorito, né? Tem um elenco muito mais pesado. Então, vamos lá. Seguindo um raciocínio lógico, claro, favoritismo é do Palmeiras, porque tem um bom time, mas tem um elenco um dos melhores do país. Então, quando o Roger olha para o banco, ele tem muitas opções que o Carille não tem. Por outro lado, time por time é um equilíbrio muito grande. E aí o Corinthians tem uma vantagem. O Palmeiras chega com o peso do investimento, de já ter perdido os últimos 4 jogos para o Corinthians e a obrigação de vencer. O Corinthians vai mais leve para a decisão, o que torna o Corinthians levemente favorito. Tá bom, sua opinião. Bom? Valeu, Boa Celso. noite. Até amanhã. Juliana, com você? E depois de mais de uma década, líderes das Coreias do Sul e do Norte marcaram uma reunião. Será no dia 27 de abril. Inimigos históricos, os dois países retomaram contato em janeiro por causa da participação de atletas nos Jogos de Inverno. A tensão entre Seul e Pyongyang diminuiu nos últimos meses. De acordo com autoridades da Coreia do Sul, entre os assuntos em destaque serão tratadas as questões nucleares, como mísseis de grande alcance e bombas, além das relações entre os dois países. Rússia expulsa diplomatas americanos e fecha o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. A medida seria uma retaliação após os diplomatas russos serem obrigados a saírem dos Estados Unidos. Ao todo, 60 funcionários americanos foram considerados persona non grata e têm até o dia 5 de abril para deixar a Rússia. A relação entre os dois países piorou depois que um ex-agente russo foi envenenado no dia 4 de março na Inglaterra. Autoridades londrinas acreditam que Moscou teria planejado o crime. O governo russo nega as acusações e hoje a polícia britânica afirmou que Sergei Skripal e a filha provavelmente foram infectados em casa por uma substância tóxica. Malala Yousafzai retorna ao Paquistão pela primeira vez após sofrer o ataque do Talibã em 2012. A viagem está prevista para durar 4 dias. A mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, em 2014, chegou a Islamabad sob um forte esquema de segurança e acompanhada dos pais. Eles se encontraram com o primeiro-ministro Shahid Khan Abbasi. Emocionada, Malala afirmou que seu retorno ao Paquistão é um sonho que se tornou realidade. Ela não deve visitar o Vale do Swat por falta de segurança. Foi lá que, em 9 de outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça por disparos realizados por membros do Talibã. Na época, ela tinha 15 anos e defendia o direito à educação para as meninas. Os talibãs são contrários à educação das mulheres. Malala foi retirada do país com sua família e levada ao Reino Unido, onde mora. Atualmente, ela cursa filosofia política e economia na Universidade de Oxford. Em entrevista publicada pelo jornal italiano La Repubblica, o Papa Francisco teria dito que o inferno não existe. O Vaticano desmentiu a afirmação. O Vaticano afirmou em comunicado que o Papa recebeu o fundador do jornal, Eugenio Scalfari, para um encontro privado e que não se tratava de entrevista. A Igreja disse ainda que as falas citadas no texto não deveriam ser consideradas uma transcrição fiel das palavras do Santo Padre. Segundo La Repubblica, o Papa Francisco afirmou que o inferno não existe, o que existe é o desaparecimento das almas pecadoras. Scalfari, de 93 anos, já disse anteriormente que não grava nem anota suas entrevistas, usando a memória para recontar as conversas. E a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o jurista Modesto Carvalhosa sobre as decisões do STF e corrupção. Até já! No Egito, Abdul Fattah al-Sisi é reeleito presidente do país.
Eleitores voltaram às urnas no Egito após a decepção dos jovens com a Primavera Árabe, a onda de protestos e manifestações contra políticos de 2010. O presidente Abdel Fattah al-Sisi venceu com tranquilidade por não ter concorrentes de peso. O principal rival era o liberal Musa Mustafa Musa. Sisi alcançou vantagem com mais de 90% à frente do opositor. Rebelião em presídio deixa pelo menos 68 mortos na Venezuela. A tentativa de fuga em massa seguida de um incêndio aconteceu na sede do Comando Policial do Estado de Carabobo, em Valência, no noroeste da Venezuela. O procurador-geral, Tarek Saab, informou que os mortos são 66 detentos e 2 mulheres que visitavam a cadeia. Ele disse que o crime será investigado, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU pediu que autoridades da Venezuela conduzam uma investigação rápida e que ofereçam indenização às famílias das vítimas. O deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP, não terá alta hoje. A direção do hospital informou que o parlamentar aguarda resultado da avaliação de uma punção feita na coluna vertebral e que será submetido a novos exames de controle. Quando for liberado pela equipe médica, o deputado será transportado para São Paulo por uma UTI aérea. Ele vai cumprir aqui na capital paulista a prisão domiciliar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise das decisões do Supremo e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do ex-presidente Lula. A entrevista foi gravada. Entrevisto Modesto Carvalhosa, jurista com destaque na luta contra a corrupção e autor dos livros A Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas e também o Livro Negro da Corrupção. Eu agradeço muito sua presença nesse momento em que todas as atenções estão voltadas ao Supremo Tribunal Federal e às decisões que envolvem principalmente o processo do ex-presidente Lula. Recentemente, o ministro Fachin fez uma denúncia de que ele e familiares dele vêm sendo alvo de ameaças. E ele estava muito preocupado quando fez essa denúncia. E tudo isso, em meio a tantas especulações sobre a decisão do Supremo, naquela liminar que suspendeu o julgamento do pedido de habeas corpus de Lula, remete à indagação. Existe alguma coisa por trás da decisão do Supremo? Cabe essa indagação? Maria Lídia, o ex-presidente Lula, que é réu condenado pela Justiça Federal, declarou outro dia, e saiu em todos os jornais, de que se ele for preso, ele vai arrastar os ministros do Supremo Tribunal também com ele. Se alguém faz uma ameaça dessa, fica bem claro de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ameaçados. Não digo ameaçados em questão só de questão da vida deles, da família, mas por algum erro no passado, alguma questão particular na vida que não pode ser revelada. Evidentemente que a ameaça veio do próprio Lula nesse sentido. Vou arrastar comigo para a prisão também o Supremo Tribunal Federal. Portanto, decisão, a ameaça é clara. Sim, mas isso nos autoriza também a pensar que aquela decisão do Supremo de adiar o julgamento, de conceder a liminar e, com isso, livrar Lula da previsível questão da prisão pelo julgamento que aconteceria na segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Supremo Tribunal exibiu medo de ser o responsável pelo pedido de prisão de Lula na Semana Santa e, com isso, gerar comoção popular ou atos de represália? São duas coisas. O Supremo Tribunal Federal mostrou na última quinta-feira que ele está sequestrado pelo Lula. O Lula sequestrou o Supremo a ponto de concederem aquela medida cautelar incidental que não tem nenhuma figuração jurídica, nenhuma base legal para se suspender
a execução de uma prisão sem julgar o habeas corpus, sem fazê-lo. De modo que o que o Supremo Tribunal mostrou, evidentemente, que ele está atemorizado por esse tipo de ameaças que vem pessoalmente para cada um dos ministros. E, por outro lado, também quis testar a opinião pública, para ver como é que a opinião pública reagia a esse adiamento. Vamos ver como é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, vai reagir a isto. E a reação é violenta. A reação é de indignação geral contra esse tipo de manobra que foi feita pelo Supremo. Bom, o senhor acha que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, a liminar, o adiamento, tudo isso fragiliza o combate à corrupção e, em especial, esvazia a Operação Lava Jato? O objetivo é exatamente invocar a questão daquele artigo muito estranho sobre a questão da culpabilidade só poder ser transitada em julgado, para realmente poder, através do réu Lula, condenado, levar à absolvição da prisão, da não prisão, de todos os políticos implicados na Lava Jato, seja do setor privado e do setor público. Ou seja, nós vamos, com essa decisão, eventualmente, que o Supremo tome de, com base num artigo estranho da Constituição, não deixar a prisão em segunda instância, levar realmente ao término da Lava Jato. A Lava Jato perderá totalmente a sua utilidade, perderá totalmente a sua função e será, portanto, a liberação de todos os presos. Claro que os presos do colarinho branco, os presos da corrupção, os políticos corruptos e os empresários corruptos. É claro que se for um preso comum, aí do povo, que tem aí milhares presos, esses naturalmente não serão beneficiados. Tem uma outra questão, eu recebi um vídeo seu que foi gravado logo após aquele bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. E o senhor foi muito duro na crítica com Gilmar Mendes e elogiou Barroso, dizendo até que Luiz Roberto Barroso desagravou a nação e o povo brasileiro. Por que o senhor foi tão duro com Gilmar Mendes? Porque realmente o Gilmar Mendes é o símbolo da anti-lei, o símbolo do antidireito, é o símbolo do desrespeito completo a todos os princípios da civilização e do convívio social no Brasil. Ele é uma pessoa que defende os marginais, defende, por exemplo, aquele empresário de ônibus do Rio de Janeiro que não teve dúvida durante anos e anos, roubado o pobre que mora nas favelas, 10 centavos, 20 centavos cada um, aumentando o preço do ônibus, para assim enriquecer a ele e o Sérgio Cabral. De modo que é um criminoso social esse homem, foi 2 vezes retirado da prisão pelo seu Gilmar Mendes. De modo que o seu Gilmar Mendes representa o que há de pior na sociedade brasileira. Ele é o símbolo do que existe realmente mais execrável na sociedade brasileira. Sendo assim, o ministro Barroso não bateu boca com ele. O ministro Barroso simplesmente demonstrou os sentimentos de toda a nação brasileira da presença dessa figura espúria dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu agradeço muito sua entrevista e, principalmente, a firmeza e clareza com que expõe seu ponto de vista. Uma boa noite, Marília. Muito obrigada. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ministro Barroso do Supremo manda a Polícia Federal prender velhos amigos do presidente Temer. Estão sob custódia o Coronel Lima, aposentado da PM Paulista, e José Yunes, ex-assessor especial da presidência. Na mesma operação escala que investiga a corrupção no Porto de Santos, também foram presos Wagner Rossi, ex-ministro de Lula e Dilma, além de Antônio Greco, dono da empresa Rodrimar.
A Polícia Federal investiga desde 2004 a influência de Temer em negócios no Porto de Santos. No inquérito, o ministro Barroso cita crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Temer evita falar sobre as prisões e vai ao Espírito Santo para inaugurar um aeroporto. Em Vitória, o presidente disse que seus adversários terão que fazer malabarismos para criticar sua gestão. Beto Richa, governador do Paraná, acha que ataque a tiros na caravana de Lula é ato isolado. E a Polícia Rodoviária Federal diz que viu quando os ônibus pararam na estrada, mas não sabe o motivo. O laudo sai em 20 dias. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Nós voltaremos às 10. Até já. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Rony Fon conversa com Fúvio Stefanini e Carol Gonzalez sobre vida e trabalho.